Então, boa tarde a todos. Meu nome é Shaira. É um grande prazer estar aqui na Semana da Radiologia para falar um pouquinho da veterinária, da nossa rotina com imagem, principalmente falando de imagem torácica, né? Eu tenho um grande apreço por esse assunto. E a ultrassonografia pulmonar ainda é um pouco, não é tão difundida na medicina veterinária, a gente ainda está começando a conseguir aplicar isso realmente nas nossas rotinas. Então, eu trouxe aqui algumas dicas, alguns casos para a gente ver, para a gente discutir e mostrar para vocês até onde essas modalidades, principalmente o FAST torácico e o VetBlue, podem ajudar nas emergências em pequenos animais. Quando a gente fala da técnica de FAST, a primeira coisa que vem à nossa mente é realmente a tradução do termo, né? De rápido, de ser algo rápido, um exame rápido. De fato, ele tem que ser. A gente vai estar trabalhando, no caso de exames FAST, com pacientes instáveis, com pacientes em emergência. Então, ele de fato é FAST. Mas a palavra FAST, na verdade, ela vem de um acrônimo, que quer dizer que é um exame ultrassonográfico focado no trauma, no pós-trauma. É uma técnica relativamente recente, ainda para a medicina, ela começou a ser aplicada na medicina na década de 90 e entrou na medicina veterinária a partir de 2004. É um teste inicial de escolha em busca de líquido livre no paciente traumatizado, que pode ser um líquido peritoneal, um líquido pleural ou pericárdico. Ele deve ser feito de forma seriada. A gente acompanha esse paciente em intervalos de horas para acompanhar a graduação desse fluido. Mas conforme a gente foi aplicando isso na rotina, também foi possível ver que ele pode ir muito além do trauma. A gente consegue acompanhar, por exemplo, pacientes em choque anafilático, pacientes com hemobabdômen de origem não traumática, peritonites e diversas outras causas. Então, a partir desse momento, o T do FAST passou para ser não só trauma, mas também triagem e tracking, de acompanhamento desse paciente. A gente consegue, então, acompanhar esse paciente não só o traumatizado, mas também com outras suspeitas. Eu trouxe para vocês hoje duas técnicas, né? O FAST torácico e o VetBlue. Vamos começar falando, então, primeiro do FAST torácico. No FAST torácico, as principais utilidades dele vão ser para trauma, pós-trauma, tanto contuso quanto penetrante. O pós-trauma, no FAST torácico, a gente não tem, por exemplo, a limitação que teria no FAST abdominal de não poder utilizar no trauma penetrante, né? O FAST abdominal, ele não é indicado quando for um caso de trauma penetrante, somente para trauma contuso. No FAST torácico, a gente já não tem essa limitação, a gente já consegue utilizar ele nesses dois tipos de trauma. Eu posso fazer também diagnóstico de pneumotórax utilizando essa técnica, avaliar espaço pleural, pulmões, espaço pericárdico, parede torácica. Ele vem sendo utilizado como uma extensão do exame físico. Aqui no Brasil ainda é muito o radiologista, ultrassonografista que está fazendo esse exame, mas fora do país, e onde a técnica começou a ser aplicada na medicina veterinária, na verdade, quem tem feito esse exame tem sido o intensivista ou aquele clínico que está na linha de frente nas triagens, realmente para utilizar isso como uma extensão do exame físico do paciente. Muitas vezes, as alterações já podem aparecer no FAST antes mesmo desse paciente ter alterações nos sinais de exame físico, de sinais vitais, nos achados laboratoriais e até antes mesmo de alguns casos a radiografia torácica. Quando a gente associa o FAST torácico à técnica de VetBlue, a gente torna essa avaliação ainda mais precisa. O FAST torácico é como se a gente estivesse analisando o tórax de forma mais global, pegando parede torácica, né? E quando a gente vai para o VetBlue, ele é mais focado em superfície pulmonar. Ele também tem aquela nomenclatura do Blue que todo mundo pensa, né? A Blue é de pulmão, é para fazer o animal dispineico que está cianótico. Mas, na verdade, ele também é um acrônimo que se refere à ultrassonografia de superfície pulmonar.
O VetBlue, ele tem uma aplicação um pouco mais extensa. A gente não utiliza ele somente para trauma, a gente consegue utilizar ele para diversas outras causas de dispneia, podendo ser causas pulmonares ou não. Ele vem sendo considerado como um estetoscópio moderno, como se o ultrassom agora tivesse mais uma função. Ele também agora tem função de estetoscópio. A gente vai conseguir falar, por exemplo, de acúmulo de fluido no meio desse parênquima, em vez da gente escutar aquela crepitação, o ultrassom agora mostra para a gente. Então, o que o FAST torácico pode fazer para a gente? A gente consegue detectar pneumotórax e graduar esse pneumotórax. A gente consegue detectar efusões, seja pericárdica, seja pleural, e a gente consegue ir monitorando essas efusões da resposta terapêutica desse animal. A gente consegue detectar também contusões pulmonares, né, naqueles casos pós-trauma. E a gente tem uma janela que a gente faz que também nos dá pistas do que está acontecendo com o coração, se ele está com um excesso de pré-carga, se ele está com uma contratividade adequada. Eu consigo detectar também, se eu associar com o VetBlue, eu consigo também detectar edema pulmonar, consigo diferenciar as causas de dispneia, se é cardíaco, se não é cardíaco, consigo detectar pneumonias, consigo detectar neoplasias. Então, o VetBlue, ele vem para agregar e para complementar a análise do FAST torácico. E o que ele não pode fazer? Qual é a limitação da técnica? Diferenciar fluidos, eu vou ver o fluido, vou localizar, vou conseguir falar se ele é pleural, se ele é pericárdico, mas eu não vou conseguir falar se é, por exemplo, um piotórax ou se é um hemotórax, né, um quilotórax. Às vezes, pela ecogenicidade, a gente até pode ter uma noção, mas da certeza a gente ainda não consegue. Mas a gente pode utilizar o ultrassom para guiar essa coleta e aí mandar esse líquido para análise para ter certeza do que é. Ele também não vai substituir radiografias. A gente vai ver ao longo da palestra que, em muitos casos, a gente vai precisar da radiografia para confirmar ou até mesmo para excluir uma lesão, no caso de eu não encontrei lesão, tanto pelo FAST quanto pelo VetBlue, então eu radiografo para confirmar que realmente não existe lesão. Tá? E aí, o FAST torácico sem associação com o VetBlue, ele fica um pouco limitado com relação à análise de condições pulmonares. A gente vai ver daqui a pouquinho as janelas que a gente utiliza para fazer o FAST torácico, e ele só tem uma janela que a gente analisa o parênquima pulmonar. Então, é muito pouco em frente a toda a área pulmonar que a gente tem num paciente. Então, para fazer essa análise pulmonar, a gente precisa associar o VetBlue. Quem trouxe essa técnica para a veterinária, quem difundiu essa técnica no veterinária foi o Liciandro. E ele comenta que o ideal é que a gente faça um Global FAST. O Global FAST, ele é o FAST torácico, o VetBlue mais o FAST abdominal. Tá? Então, a gente faz o Global FAST para conseguir avaliar o paciente como um todo. E aí a gente tem os dados ainda mais precisos para esse exame físico. Quando eu associo, então, o FAST torácico com o VetBlue, quais são as indicações para a gente fazer isso, né? Eu posso analisar o paciente pós-trauma, né? É a primeira indicação do FAST, dos exames de FAST, tanto torácico quanto abdominal. Posso analisar causas de dispneia, e aí, nesse caso, associando, então, o VetBlue, a gente analisa o pulmão e pesquisa as causas de dispneia. Eu posso detectar e monitorar um pneumotórax, né? Consigo fazer o diagnóstico, consigo graduar esse pneumotórax e consigo monitorar esse paciente. Consigo monitorar também esse paciente com relação às efusões pleurais e pericárdicas, né? Eu detecto e faço esse monitoramento seriado para ver a resposta do paciente à terapia com relação a isso. Da mesma forma também as contusões, as pneumonias e os edemas, também sempre associado ao VetBlue. Posso monitorar aquele paciente que está usando diuréticos, né? Eu posso ver se esse pulmão dele está respondendo de forma adequada a essa terapia com diurético. E também pacientes pós-procedimentos intervencionistas, seja uma cirurgia torácica, seja uma citologia ou uma biópsia, eu posso utilizar o FAST torácico e o VetBlue de forma seriada para acompanhar se esse sítio de intervenção está estável ou se ele está acumulando fluido e precisa de uma nova intervenção.
Também os pacientes que passaram por procedimentos de anestesia inalatória, ventilação mecânica. A gente pode utilizar o VetBlue e o FAST torácico para acompanhar o status respiratório desse paciente e conseguir ver o real estado dele pós esse procedimento. A técnica que a gente utiliza, então, para fazer esses exames. Se a gente for pensar que tem que ser um exame rápido, porque são pacientes que estão instáveis, são pacientes com dispneia, não vai dar para a gente ficar trocando de transdutor, trocando de preset, né? Principalmente se estiver utilizando um aparelho que não esteja com duas entradas de transdutores, que a gente esteja com um único transdutor acoplado, né? Então, a gente precisa escolher um transdutor que a gente vai conseguir avaliar tudo. Se for um paciente pequeno, a gente pode utilizar um linear para fazer todo o exame. Eu vou conseguir avaliar a superfície pulmonar e também vou acessar dados cardíacos com o transdutor linear nesse paciente. Se eu tiver um paciente um pouco maior, aí eu vou precisar utilizar os transdutores convexos ou microconvexos. Eu, particularmente, gosto bastante do microconvexo nesses casos, né? Para a gente não precisar ficar trocando, agora eu vou para o coração, então bota o setorial, né? Aquela coisa. Não, você consegue balancear para utilizar o mesmo transdutor durante o exame inteiro, e aí nisso você ganha tempo e também ajuda o paciente. Da mesma forma, o preset. Como tem aquele esquema de geralmente é indicado que você faça o global FAST, que você tenha, né, a análise do abdômen também, então você pode utilizar o preset abdominal que você vai conseguir fazer todas as imagens que você precisa. Nessas técnicas, a gente faz imagens cardíacas, mas a gente não vai utilizar, por exemplo, ferramentas que são específicas de um preset cardíaco. Tá? A gente vai utilizar só o modo B. Então, a gente não precisa ficar trocando de preset. Somente o preset abdominal já vai me ajudar, eu já vou conseguir fazer tudo que eu preciso fazer. Com relação ao decúbito, é preconizado, é mais fácil que a gente coloque o paciente em decúbito direito, pensando nessa metodologia do global FAST, porque o FAST abdominal, ele tem algumas graduações que elas só servem se o paciente estiver no decúbito direito. Então, para você evitar ficar trocando o paciente de decúbito, faz tudo com ele no decúbito direito. Mas, em compensação, se eu for pensar no VetBlue, o VetBlue a gente tem várias janelas dos dois lados do tórax. Então, eu precisaria que esse paciente estivesse, por exemplo, num decúbito external. O que eu costumo aplicar na minha rotina? Quando eu vou fazer especificamente FAST torácico e VetBlue, eu deixo o paciente external ou estação. Principalmente se é um paciente dispneico, muitas vezes o paciente dispneico, ele não vai conseguir ficar em decúbito lateral. Então, o external ou estação vai ser mais tranquilo da gente conseguir manipular esse paciente, vai desestabilizar menos ele. Então, a gente coloca o paciente em external, ou se ele ficar mais à vontade, em estação. Eu posso fazer também esse chamado external modificado, que é o paciente em external, mas os membros pélvicos eles são tracionados lateralmente, que fica como se ele tivesse com o abdômen em lateral e o tórax em external. Tem pacientes que também se sentem mais à vontade dessa forma. Se eu tiver com esse paciente external, algumas janelas podem ser dificultadas, principalmente as janelas cardíacas e a janela diafragmática. Nesses casos, eu posso ou enrolar uma toalha, fazer um rolinho com uma toalha e colocar embaixo dos membros torácicos desse paciente, ou então eu posso fazer como a gente está aqui na foto, na nossa rotina, a gente tem um travesseiro na mesa do exame. E aí, esse travesseiro também, a gente deixa o paciente external nesse travesseiro, também facilita a entrada. Eu posso também dobrar esse travesseiro ao meio e colocar embaixo dos membros torácicos desse paciente, também vai facilitar o acesso do transdutor a essas janelas. Mas, por exemplo, como a gente vê nessa foto, era um paciente que ele ficava mais à vontade em decúbito e em estação. Então, a gente faz o exame também com o paciente em estação para estressar menos e correr menos risco de desestabilizar esse paciente. E lembrando que um paciente dispneico, um paciente em estresse respiratório, a gente nunca pode colocar em decúbito dorsal. Então, sempre vai ser ou em decúbito lateral direito ou em decúbito external. E como que eu vou preparar esse paciente
para o exame. A gente sempre, né, fala, o ultrassom é bom que a gente faça a tricotomia, né, para ter uma superfície de contato melhor, que não vai ter interferência dos pelos. Mas se a gente for pensar que essa é uma técnica que tem que ser rápida, a gente não vai poder ficar perdendo tempo em fazer tricotomia, né? Vai ser uma manipulação extra desse animal que pode só estressar ele. E também, sem contar que depois, quando ele receber a alta e for para casa, o proprietário vai pegar aquele animal cheio de buracos no pelo do tórax, ele não vai gostar nem um pouquinho, né? Então, a tricotomia, nos casos de FAST, ela não é indicada. E eu vou utilizar álcool ou gel para promover minha superfície de contato? Depende. Se for um animal, por exemplo, um pelo de poodle, um pelo de York, a gente consegue afastar, é um pelo mais macio, mais maleável, a gente consegue afastar para promover a superfície de contato com o gel. Mas se for, por exemplo, o pelo de um Blue Heeler, o pelo de um Golden ou o pelo de um Pitbull, a gente não consegue ter essa maleabilidade. Então, a gente vai precisar promover superfície de contato com o uso do álcool. E aí, nesse ponto, a gente precisa prestar atenção em duas coisas. Primeiro, a gente vai estar colocando uma quantidade considerável de álcool no tórax de um paciente que está instável, que está dispneico, provavelmente está hipotenso e hipotérmico. Então, o clínico responsável por esse caso tem que estar alerta porque a chance dele desestabilizar existe com o uso do álcool, né? Dele fazer uma hipotermia ainda mais severa. E também cuidar com o seu aparelho, com o seu equipamento. Se você for usar o álcool, lembra de encapar ou com uma luva com gel dentro ou com o plástico filme, né? Para a gente não ter um ressecamento da borracha do transdutor e aí você acabar danificando o seu aparelho. Então, tomar cuidado com esses pontos. Outro ponto é a luz da sala. A gente sempre preconiza fazer exame ultrassonográfico em ambiente com luminosidade controlada. Mas nesses casos, a gente não vai estar analisando grandes detalhes, grandes definições de, por exemplo, a ecogenicidade, coisas mais delicadas. Então, para um FAST, para um VET Blue, a gente não precisa diminuir a luminosidade da sala. A gente consegue analisar tudo que é necessário com a luminosidade normal. E outro ponto importante é, por exemplo, se durante o exame esse paciente acabar desestabilizando e fazer uma parada cardiorrespiratória, se a luz da sala estiver apagada, a equipe ainda vai ter que perder o tempo para correr até o interruptor para ligar a luz e aí voltar para acudir esse paciente. Então, é melhor a gente economizar tempo e manter tudo de forma mais segura, pensando numa possível desestabilização desse paciente. Quais são as janelas que a gente utiliza no FAST torácico? São 5. A CTS e a pericárdica, elas são bilaterais, a gente vai acessar, então cada uma delas acaba virando 2. E a hepatodiafragmática, que é o acesso ventral. Então, eu trouxe aqui um esquema dessas janelas. Nessas duas imagens aqui, é a janela CTS, só que em decúbitos diferentes, o decúbito external e o lateral direito. Essa janela, a gente vai acessar no final do arco costal, na parte dorsal do arco costal, onde começa a terminar a curva dele, tá? É sempre ali no 8º ou 9º espaço intercostal. Mas, né, se a gente pensar que tem que ser um exame rápido, eu não vou parar para ficar contando costela. Então, a gente vai sempre na região do tifoide. Terminou o tifoide, traça uma linha em região dorsal, aí quando termina a curvatura da costela, ali é a sua janela CTS. A próxima janela é a janela pericárdica. A janela pericárdica, a gente vai entrar naquele foco da ausculta, onde a gente coloca o estetoscópio para auscultar o coração do paciente, ali é a janela pericárdica. A gente pode até usar o tato para localizar, né? Se eu coloco ali, sinto o coração do paciente, é ali que eu vou colocar o meu transdutor. E a janela DH, a janela hepatodiafragmática, ela é na região do tifoide. A gente entra com o transdutor na região do tifoide e inclina ele em direção ao tórax. Com isso, a gente vai ter uma imagem que no campo proximal vai ser o fígado e logo no campo distal a gente vai ter cavidade torácica.
Começando então pela janela CTS. O que eu preciso ver nessa janela? A imagem clássica é chamada de sinal do jacaré. As duas costelas fazem alusão aos olhos do jacaré e o espaço intercostal entre essas duas costelas vai ser o espelho nasal desse jacaré. É como se fosse aquele jacaré que está embaixo d'água, só com um pedaço do focinho e do olho encarando você. Tá? E aí, nesse espaço intercostal, a gente vai ter uma linha hiperecogênica. Essa linha hiperecogênica é a superfície pleuropulmonar, chamada de linha PP. A gente vai ver que o FAST e o VET-Blue, eles são bastante baseados nessas linhas. Tá? Então, aqui nesse esquema, eu tenho as duas costelas, fazendo a sombra, né, que são os olhos do jacaré, e a linha hiperecogênica pleuropulmonar, a linha PP, né, que é o espelho nasal, o focinho desse jacaré. Essa linha PP, a gente tem que lembrar que o pulmão, ele é um órgão repleto de gás. Então, ele vai reverberar no ultrassom. Então, essa linha PP é a superfície do pulmão. Com o gás, ela reverbera. A reverberação dessa linha pleuropulmonar, dessa superfície pulmonar, são as linhas A. Tá? Então, a gente tem toda essa reverberação aqui, que são as linhas A. A imagem do pulmão normal seria essa daqui. Se eu for fazer esse exame com o transdutor linear, a gente só não vai ter, então, a abertura desses feixes como a gente tem no convexo, mas o esquema de imagem continua o mesmo, né? A sombra da costela, a linha hiperecogênica e a reverberação logo em seguida. O que a gente observa, começa a procurar nessa janela também? O próximo sinal que a gente procura é chamado de linha B, ou então foguetes pulmonares. Essa linha B é a interface que forma entre fluido e ar. Então, ela vai aparecer quando eu tiver fluido no pulmão, tá? Quando eu tiver algum conteúdo líquido nesse pulmão, até 3 milímetros da superfície. Se eu estiver vendo essa linha B, eu posso já descartar pneumotórax. Apareceu linha B, não tem pneumotórax, tá? Porque eu vou estar tendo delimitação dessa superfície pulmonar. Se a gente pensar que a linha B só acontece na superfície pulmonar, então se eu estiver vendo linha B, eu não tenho pneumotórax, porque eu estou vendo pulmão e não gás livre, tá? Se eu vejo essas linhas B, eu já começo a pensar em, por exemplo, edema, causas que vão me fazer acúmulo de fluido nesse parênquima pulmonar. Então, o edema é a primeira delas. Ele aparece já na fase intersticial, então já em fase bem inicial a gente consegue fazer esse diagnóstico. Contusão pulmonar também é o sinal que a gente vai procurar naquele paciente pós-trauma, aquele paciente atropelado que chegou dispneico, a gente vai procurar uma contusão pulmonar, vai procurar as linhas B. Elas fazem como se fossem feixes de laser cortando todo o campo da imagem, que conforme o paciente respira, elas vão fazendo um movimento de pêndulo. Se a gente for pensar que as linhas A, elas são reverberação por presença de gás, e a linha B é presença de líquido. Então, se eu tiver linha B, eu não tenho reverberação. Então, a presença das linhas A, elas cortam, elas apagam, das linhas B, desculpa, elas cortam e apagam as linhas A. Tá? Então, na região onde eu tiver linha B, eu não tenho linha A, elas ficam apagadas. E é exatamente a quantificação e a distribuição, a localização dessas linhas B que vai me ajudar a triar se eu estou tendo um edema cardiogênico, se eu estou tendo uma pneumonia aguda, tá? A gente vai ver isso com mais detalhe lá no VET-Blue. E aí, isso vai ser importante para o conceito de pulmão molhado ou pulmão seco. O pulmão molhado é aquele que tem as linhas B, né? Se a gente for pensar aqui, a linha B é exatamente a interface entre tecido e ar, entre líquido e ar. Então, a linha B é o pulmão molhado. Se eu tiver, por exemplo, linha B num paciente traumatizado, eu já penso, em primeiro lugar, em contusão pulmonar. Se eu tiver linha B num paciente que não tem trauma, eu vou pensar primeiro em edema, né? E aí a gente vai precisar associar dados do histórico desse paciente para começar a pensar ou não em outras suspeitas. O pulmão seco, o pulmão normal, é aquele pulmão que a gente tem linha A com sinal de deslizamento, que a gente consegue ver o pulmão deslizando em relação à parede torácica.
Mas tomar cuidado, porque nem sempre pulmão seco é sinal de normalidade. A gente vai ver lá no VetBlue que algumas doenças podem fazer imagem de pulmão seco. Né? Então, se o paciente tiver realmente causas, sinais respiratórios, de espineia, o pulmão seco pode sim indicar doença pulmonar. Essas linhas B elas vão ser muito importantes para a gente monitorar, por exemplo, aquele paciente cardiopata. Se eu tiver um paciente cardiopata que está fazendo edema pulmonar, eu vou conseguir detectar essas linhas B no pulmão desse animal, e aí eu posso contar as linhas B no espaço intercostal para acompanhar se esse edema está aumentando ou diminuindo. Da mesma forma que um paciente em fluidoterapia, se eu estou suspeitando que essa fluidoterapia possa estar provocando um edema pulmonar, eu posso fazer a contagem dessas linhas B, observar a graduação desse pulmão molhado também para monitorar essa fluidoterapia. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o esquema, né? Uma imagem estática, onde eu vejo a linha PP, a linha pleuropulmonar, as linhas A de reverberação, e aí, de repente, a linha A, ela some. A gente tem um feixe hipoecogênico. Isso aqui é a linha B, tá? É o pulmão molhado. Se a gente ver aqui no vídeo, eu vejo que eu tenho toda a reverberação, mas eu vejo também uma região em que quando o paciente respira, ela faz movimento de pêndulo e essas linhas A são apagadas. Tá? Então, essa é a região de linha B. Quando eu falo tanto para o FAST torácico quanto para o VetBlue, a gente vai precisar procurar alguns sinais na imagem para me ajudar a triar qual o diagnóstico. O primeiro sinal que a gente procura é o sinal do deslizamento, né? É o deslizamento daquela linha PP em relação à parede torácica. Seria o normal, né, da gente ver. Então, o pulmão, a superfície pulmonar e a parede torácica, conforme o animal respira, elas vão deslizando. E a gente consegue ver esse deslizamento. Então, isso é o sinal do deslizamento. Ele aparece quando a gente quando a gente não tem, por exemplo, um pneumotórax, né? É desejável que ele esteja, então, na imagem. Outro sinal é o sinal do degrau. Ele é uma descontinuidade da linha PP. A linha PP ela vem normal, de repente ela é deslocada para o campo distal. Tá? Geralmente isso vai acontecer, por exemplo, em pacientes traumatizados com fratura de costela ou contusão, ou então em casos de pneumonia. A gente precisa tomar cuidado que essa linha, que esse sinal de degrau, ele pode aparecer em condições normais e não ser uma alteração, né? Por exemplo, se eu acabar fazendo a minha varredura um pouco caudal a mais do que deveria, eu posso chegar em região de flexura diafragmática. E a flexura diafragmática faz uma imagem de sinal de degrau, e aquilo não é uma alteração. E aí eu preciso tomar cuidado também se eu tiver pacientes com condições que fazem aumento de volume em cavidade abdominal. Esse aumento de volume, ele pode ser por uma ascite, uma neoplasia, gestação, né? E aí esse aumento de volume abdominal faz com que todas as estruturas torácicas sejam deslocadas cranialmente. Quando eu tenho esse deslocamento cranial das estruturas torácicas, as minhas janelas de FAST e VetBlue também vão ser mais craniais. Então, num paciente desse, se eu buscar a janela na localização que deveria ser no paciente normal, eu posso estar fazendo caudal demais e acaba pegando essa região de flexura diafragmática. Então, lembrar sempre que pacientes com aumento de volume abdominal, você deve deslocar as suas janelas um espaço intercostal cranialmente. O outro sinal que a gente procura também é o sinal do retalho. O sinal do retalho é uma área de consolidação pulmonar, então que o pulmão perdeu a aeração e aí ele fica hipoecogênico, mas no retalho a gente ainda tem pontos de aeração no meio dessa área. E aí esses pontos aerados são hiperecogênicos e fazem reverberação. Então eles formam uma imagem chamada de nuvem de tempestade com raios. E a evolução desse sinal seria o sinal do tecido. No sinal do tecido, eu tenho uma consolidação desse parênquima já sem pontos de aeração. Então, eu vejo uma área hipoecogênica no parênquima sem aeração. Né? O parênquima fica parecido com um parênquima hepático, por exemplo, a hepatização pulmonar.
E o último sinal é o sinal do nódulo. A gente vê bem certinho estruturas nodulares, estruturas circunscritas, que a gente consegue delimitar bem bonitinho os contornos delas. Tá? Geralmente são os sinais que a gente vai pensar, nesse sinal a gente vai pensar, por exemplo, num processo metastático ou numa neoplasia pulmonar. Então, o primeiro sinal, o sinal do deslizamento. Por exemplo, se eu tenho aqui, como nessa primeira imagem, um paciente que está respirando com a frequência respiratória normal, eu vou conseguir delimitar bem esse sinal de deslizamento. Eu vou conseguir ter, digamos assim, um detalhamento melhor desse sinal de deslizamento. A gente consegue observar com mais calma esse deslizamento. Agora, nesse segundo vídeo, é um paciente já ofegante, dispineico. Então, essa dispneia vai me dificultar eu observar esse deslizamento. Nem sempre ele vai ficar tão claro assim. E aí, ele pode acabar mimetizando, a gente pode acabar dando um falso positivo, por exemplo, para pneumotórax. Então, toma muito cuidado quando você for fazer, analisar o sinal de deslizamento num paciente ofegante, num paciente bastante dispineico. Nesses casos, muitas vezes, a gente vai precisar da radiografia para ajudar a gente a confirmar se o sinal de deslizamento está presente ou não, que tem o pneumotórax. O sinal do degrau. Então, o sinal do degrau, eu vou ter aqui uma linha PP, né, a linha vindo na condição normal dela, e aí, de repente, ela desloca para o campo distal. Se eu tiver com um paciente traumatizado, eu vou pensar nas condições traumáticas de parede torácica ou na contusão. Mas se esse paciente não tiver histórico de trauma, aí me leva a pensar em outras causas que eu vou precisar buscar os demais sinais para me criar esse diagnóstico. A gente vai detalhar isso mais quando eu falar de VetBlue. Então, os sinais aqui, eu tenho, nessa imagem, eu tenho uma área de pulmão hipoecogênico com diversos pontos hiperecogênicos reverberando no meio. Tá? É aquela nuvem de tempestade com raios. Então, esse aqui é o sinal do retalho. Quando eu venho para essa outra imagem, eu tenho uma área hipoecogênica desse pulmão, mas já não tem aquele conteúdo reverberando. Então, é um sinal de tecido. E aí, quando eu venho para essa outra imagem, eu tenho uma estrutura nodular bem definida, bem delimitada, né? Então, é o sinal do nódulo. Como que eu faço o diagnóstico do pneumotórax? Pelo FAST. Ele vai ser sempre feito pela janela CTS, essa janela dos arcos costais. Quando eu for posicionar esse paciente para fazer um diagnóstico de pneumotórax, o ideal é que a gente espere 5 movimentos respiratórios. Por quê? Se eu não tiver um pneumotórax massivo, que eu tenha uma grande quantidade de gás dentro dessa cavidade torácica, eu preciso esperar esse gás se deslocar para a região mais alta do tórax, né? Se eu colocar esse paciente, por exemplo, em decúbito lateral, eu vou precisar esperar que ele se desloque para essa região mais alta, onde é a CTS. Então, para isso, geralmente, 5 movimentos respiratórios já são suficientes, o gás desloca para lá e a gente detecta ele. Se eu começar essa janela já sem esperar esse deslocamento, eu posso acabar dando um falso negativo. Eu vou procurar presença de linhas A, que são reverberação, né? O pneumotórax é o gás livre lá dentro da cavidade, então eu vou procurar esse gás, vou procurar essa reverberação, mas esse gás ele não vai deslizar, a gente não vai ver o pulmão deslizando, né? Ele só vai estar livre lá dentro. Então eu vejo linhas A sem sinal de deslizamento. Se eu encontrar deslizamento ou se eu encontrar a linha B, eu já descarto o pneumotórax, né? Se eu vejo deslizamento, eu estou vendo superfície pulmonar. Então, ela está ali próximo à parede torácica. E se eu vejo linha B, a linha B é no parênquima pulmonar. Então, de novo, eu estou vendo a superfície pulmonar próxima à parede torácica. Não tem o gás ao redor do pulmão. Então, eu posso descartar o pneumotórax. Tomar cuidado, como a gente acabou de ver ali naquele vídeo, com o paciente ofegante, né? A gente pode confundir esses movimentos da respiração dele com o sinal de deslizamento nesses pacientes. Então, se ficar na dúvida, radiografa para confirmar. E o diagnóstico do pneumotórax pelo ultrassom é confiável? A gente sempre escuta aquela história que o líquido é o amigo do ultrassom e o gás é o inimigo do ultrassom. Então, como que eu vou usar um ultrassom para fazer um diagnóstico de gás, né? Se eles são, digamos assim, inimigos.
A pessoa que difundiu, né, o Liciandro, que difundiu essa técnica para veterinária, ele comenta que em operadores experientes, a sensibilidade, a acurácia da técnica para detectar pneumotórax ultrapassa 95%, mas que no início o ideal é que você radiografe também esse paciente para ter certeza do que você está vendo. Já o Nyland comenta que essa técnica tem baixa sensitividade e é extremamente operador dependente. Mas se a gente for pensar que tudo no ultrassom é operador dependente, né, a gente deixa o questionamento aí. Num estudo mais recente, o Walters e colaboradores fizeram comparação com achados de tomografia e eles consideraram o FAST torácico como uma técnica não sensível para o diagnóstico de pneumotórax, porque eles tiveram pobre concordância entre as duas técnicas. Mas se a gente for pensar que muitas vezes a gente tem um paciente que não tem nem condições de passar por um exame radiográfico, porque se eu colocar ele na mesa do raio-x, posicionar, tracionar, um paciente de espineico, ele vai desestabilizar, ele vai estressar, né? E se eu muito menos pensar numa tomografia, até porque ainda não é uma coisa tão fácil, tão acessível na veterinária, a tomografia, né? É muito mais fácil eu chegar lá com um aparelho portátil e fazer o diagnóstico desse animal ali onde ele estiver tendo o primeiro atendimento. Então, é uma técnica bastante válida, né, para a gente tentar tomar condutas iniciais de manipulação desse paciente, para depois sim, se, não, descartei o pneumotórax, ele não tem, então vamos investigar as outras causas, vamos estabilizar e vamos levar para o raio-x para a gente tentar detalhar melhor, né? Então, ele sim é uma técnica bastante válida nesse momento de triagem, para a gente começar a tomar a conduta com esse paciente. E aí, a partir do momento que eu detecto esse pneumotórax, eu preciso ver a severidade dele. E essa severidade eu vou olhar através do ponto pulmonar, o que eles chamam de lung point. E o que é isso? É o momento que eu volto a ver a superfície pulmonar deslizando próxima à parede torácica. Então, eu estou lá na minha janela CTS, eu vou descendo o transdutor em região ao xifoide, em direção ao xifoide, para a região ventral, e procuro aonde que eu volto a ter contato do pulmão com a parede torácica, onde eu volto a ter sinal de deslizamento e linhas B. Se eu tiver esse ponto pulmonar em região dorsal ou média da cavidade torácica, esse pneumotórax é parcial. Agora, se eu não tiver esse retorno do pulmão, né? Se eu não encontrar ponto pulmonar ou se eu encontrar só em região ventral, aí ele é considerado um pneumotórax massivo, né? Mais severo. E esse ponto pulmonar é a forma que eu posso utilizar também para fazer o monitoramento desse paciente. Paciente que a gente diagnosticou o pneumotórax, ele passou por toracocentese, drenou, e aí a gente continua fazendo o FAST seriado para acompanhar se esse pneumotórax foi estabilizado ou se ele voltou a acumular conteúdo gasoso nessa cavidade. Então, por exemplo, em condições normais, eu tenho que ver o pulmão se aproximando da parede torácica. Se eu tiver um pneumotórax parcial, eu vou ter aqui em região dorsal ou até região média gás, e aí depois eu volto a ver esse pulmão se aproximando da parede torácica. Em condições de pneumotórax massivo, eu vou ver gás ao redor de todo esse pulmão, ou eu só volto a ver pulmão mais em região ventral. Então, qual seria um fluxograma para a gente fazer esse diagnóstico de pneumotórax? Eu recebi um paciente com histórico de trauma e em angústia respiratória. Se ele estiver instável, nem adianta um paciente extremamente instável, extremamente dispineico, a gente não tem condições de fazer qualquer exame de imagem. Ele precisa primeiro ser estabilizado. Mas se ele está numa condição que sim, a gente consegue manipular ainda esse paciente, então eu vou lá e coloco o meu ultrassom. Na CTS. Encontrei linhas B, legal, descartei pneumotórax, ele não tem pneumotórax. Mas, a presença das linhas B, a gente tem líquido nesse pulmão. Então, num paciente com histórico de trauma, a primeira coisa que a gente vai pensar é numa contusão. Se você achar necessário, radiografa para confirmar. Se eu fiz a imagem da janela CTS, encontrei linhas A, aí eu preciso procurar o sinal de deslizamento. Se eu encontrei o sinal de deslizamento, ele não tem pneumotórax.
Se eu não encontrei o sinal de deslizamento, ele tem pneumotórax. E aí eu preciso procurar o ponto pulmonar para graduar se esse pneumotórax é parcial ou se ele é massivo. Passando para a janela pericárdica. Essa janela, ela vai ser a que a gente vai buscar as efusões, tanto pleural quanto pericárdica, e também a gente consegue ter pistas sobre a relação, sobre a condição de contratilidade desse coração. Então, nessa janela pericárdica, a gente vai fazer imagens nos dois eixos do coração, no eixo longo e no eixo curto. Tá? Aqui, nessa imagem de eixo curto, eu consigo ver bem certinho que o pericárdio está bem próximo ao miocárdio, então não tem uma efusão, ele está normal, mas toma cuidado com o ventrículo direito, no eixo curto. Dependendo, você vê que aqui a gente não está tendo uma boa delimitação do final desse ventrículo. Então, se a gente, dependendo do porte do animal, esse tipo de imagem pode levar um operador inexperiente a pensar numa efusão pericárdica. Tá? Então, faz bem as imagens nos dois eixos e depois a gente vai utilizar também a próxima janela que nós vamos discutir para confirmar ou descartar essa efusão pericárdica. Então, por exemplo, se eu tiver aqui nessa imagem, eu vejo o coração no eixo curto, eu vejo o pericárdio lá longe, afastado, com conteúdo fluido dentro dele. Então, é uma efusão pericárdica. A próxima janela e última do FAST é a janela hepatodiafragmática. Essa janela é aquela que a gente entra pelo tifoide, e aí no campo proximal a gente tem fígado e no campo distal a gente tem tórax. Nessa janela é importante a gente fazer um leque com o transdutor para a direita para buscar as veias hepáticas e a veia cava caudal. Se essas veias estiverem dilatadas, já acende o alerta para a gente pensar em condições cardíacas. E quando eu tiver uma efusão pericárdica, eu preciso observar os bordos desse coração. Se eu tiver colapso de paredes livres, de átrio ou ventrículo direito, eu já posso começar a falar num tamponamento cardíaco. Essa janela DH ela também vai ser útil para a gente avaliar condições diafragmáticas, uma ruptura diafragmática traumática ou uma condição congênita de hérnia peritônio pericárdica. A gente não vai conseguir ter uma boa delimitação desse diafragma e a gente vai ver órgãos abdominais se protruindo em direção ao tórax. E a imagem cardíaca vai ser prejudicada, porque esse coração vai estar com todas essas vísceras comprimindo, empurrando ele e abraçando o coração. Então, a imagem cardíaca vai ser prejudicada nesses casos. Então, aqui, por exemplo, uma imagem de janela DH com o fígado, o diafragma. Aqui eu vejo o coração e uma efusão pericárdica. A janela DH aqui vai ser mais fidedigna da gente diferenciar se essas efusões são pleurais ou se são pericárdicas. Se eu tiver efusão pleural, geralmente a efusão pleural me dá essa imagem triangular, ela dá um aspecto de triângulo, tá? Ela não fica delimitada dentro do saco pericárdico como é uma efusão pericárdica. Então, se a gente tiver a imagem de triângulo, a gente pensa mais em efusão pleural. E se eu fizer uma imagem desse coração no eixo transversal e eu ver no eixo curto e eu ver que eu tenho um colapso dessa parede, uma retificação dessas paredes, aí eu já posso começar a falar num tamponamento cardíaco. E falando agora especificamente do VetBlue, vamos entrar na parte de pulmão mais especificamente. O que o VetBlue pode me acrescentar em relação ao FAST, né? Ele vai ser mais específico para pulmão, para superfície pulmonar. Detectar edema, ainda mesmo em fase inicial, detectar problemas pulmonares como pneumonias, tromboembolismo, asma felina, contusões, aí ele vai ser bastante útil nessas suspeitas. Eu posso graduar essas contusões, esses edemas, e também fazer o monitoramento através daquelas contagens das linhas B. A gente consegue fazer o acompanhamento, o monitoramento desse paciente para ver se precisa mudar a terapia ou se ele está respondendo bem. E o que ele não pode fazer pela gente? Ele não dá exato diagnóstico, ele vai dar pistas, tá? A gente ainda não tem com certeza 100% que isso aqui é tal doença. Tá? A gente consegue triar esse paciente naquele momento da dispneia, naquele momento que ele ainda não consegue passar pelo exame radiográfico. E também, se a gente for pensar que o pulmão é cheio de gás e vai reverberar,
eu só vou conseguir ver as lesões que estiverem em periferia pulmonar, em superfície pulmonar. Se for em região mais profunda de parênquima, eu não vou conseguir delimitar essa lesão, eu vou ter a reverberação do gás em cima. Então, nesses casos aí, eu vou precisar associar a radiografia. Então, por isso que o VET-Blue não substitui a radiografia. Se eu fizer o VET-Blue, encontrei a lesão, legal, eu já posso triar esse paciente. Agora, se eu não encontrar a lesão, estabiliza e radiografa depois, para a gente ver se em regiões mais profundas a gente não tem uma lesão. E quais são as indicações, então, do VET-Blue? A gente consegue fazer diagnósticos nesses pacientes que ainda não têm condições de passarem por radiografias. A gente consegue ter informações muito legais, que vão acrescentar muito no diagnóstico, na condução do caso clínico desse paciente. Posso monitorar a resposta terapêutica dele também, aquele paciente que foi diagnosticado com edema pulmonar, por exemplo. É muito mais fácil eu pegar, por exemplo, o meu Logic e ir até o leito do paciente, até a gaiola onde ele se encontra, ir lá contar rapidinho as linhas B, e daí dali a pouco, dali algumas horas eu volto, conto ali rapidinho, sem precisar trocar esse paciente de decúbito, sem precisar trocar esse paciente de local, sem grandes manipulações, ele não vai estressar, pensando, por exemplo, num paciente cardiopata, que desestabiliza muito fácil, do que eu tirar esse paciente da gaiola, levar até o raio-x, posicionar na mesa, tracionar, ele vai estressar, ele vai desestabilizar. Né? Então, nesses casos, o VET-Blue ele é muito legal para a gente fazer esse acompanhamento, esse monitoramento desses pacientes. E aí aqui eu também vou utilizar aqueles conceitos do pulmão seco e do pulmão molhado. Isso vai me ajudar a localizar essas lesões. As lesões são em vias respiratórias altas, vias respiratórias baixas. Se eu tenho uma doença pulmonar, uma doença cardíaca, ou se não tem nada a ver, a dispneia dele não é de causa respiratória, vamos procurar se ele não tem uma causa de uma abdominalgia intensa que pode estar provocando essa dispneia, né, para a gente triar aonde que a gente tem que buscar. E também a gente vai procurar associação de sinais, essa associação dos sinais que vão ajudar a gente a fechar melhor esse diagnóstico. A gente também utiliza janelas, tá? São 4 janelas e todas elas são bilaterais. A gente começa lá pela CTS, a mesma do FAST torácico, e aí a gente sempre vai 2 espaços craniais, 2 espaços intercostais cranial e um pouquinho ventral. Então a gente vai analisar, começa lá pela região dorsal, desce para a região perilar, desce para a região média e depois a gente vai só cranial para analisar lobo cranial. Então, por exemplo, aqui, eu começo lá na CTS, analisando região dorsal, cranial e ventral vou para a região perilar, cranial e ventral vou para a região média e cranial vou para a região de lobo cranial. Lembrando que quando você for analisar essa região de lobo cranial, você precisa tracionar o membro desse paciente, né? Porque se eu deixar ele em condições normais, em posições normais, o membro pode estar sobrepondo na região do lobo cranial. Então, você traciona esse membro cranialmente para conseguir acessar com o seu transdutor. Esse é um esquema de como a gente vai fazer a contagem das linhas B. Eu vou em cada um dos focos das janelas do VET-Blue e eu conto. Teve uma, nesse lugar ele teve uma linha B, teve 2, não, teve 3 ou mais que 3. Né? Às vezes elas chegam a se obliterar de tanta linha B e formam uma só. Então, aí a gente vai contando quantas linhas B tem em cada espaço e é essa contagem que vai me ajudar depois no monitoramento. Vou comparando no próximo momento que eu fizer dali 4 horas, dali 2 horas, dependendo da condição do paciente. Quando eu repetir esse exame, aí eu comparo quantas linhas ele está naquele momento e vejo se aumentou, se diminuiu, como que ele está. Então, se eu tiver uma imagem de pulmão molhado pelo VET-Blue, eu vou pensar nessas causas de acúmulo de fluido, né? Edema, pode ser cardiogênico ou não, preciso ver o histórico desse paciente. Contusão, hemorragia, pneumonias agudas. Tá? O que vai me ajudar a diferenciar vai ser a localização dessas linhas B e a quantidade dessas linhas B. E também se eu tenho algum outro sinal associado. Formas de consolidação, né? Geralmente uma consolidação ela vai aparecer como sinal de retalho ou de tecido associado à linha PP desviada, né? Com sinal de degrau. E aí a gente também, dependendo da localização, a gente vai pensar mais um diagnóstico ou em outro. E a presença do sinal de nódulo também vai levar a gente a pensar principalmente em formações e metástases, mas a gente não pode descartar abscessos e granulomas.
Então, por exemplo, uma imagem, eu passei em todos os campos dos dois lados do tórax e eu tive em todos os campos imagem de pulmão seco. Ah, pulmão tá normal, né? Pulmão normal, a gente vai ter imagem de pulmão seco em todos os campos. Cuidado, nem sempre. Se é um paciente que tem dispneia, se é um paciente que tem queixa respiratória, o pulmão seco também pode ser indicativo de doença, por exemplo, asma felina, né? Ou doença bronquial felina. Ou também DPOC, tá? Tudo isso vai dar a imagem de pulmão seco. Então, se você vê pulmão seco num paciente com dispneia, considere essas causas também. O edema pulmonar cardiogênico, geralmente a gente vai ver pulmão seco em região média e cranial e pulmão molhado em região perilar e região dorsal. Mas o edema não cardiogênico também pode dar esse mesmo tipo de imagem. Então, o que vai ser mais mandatório no momento do diagnóstico vai ser o histórico desse paciente, se ele tem histórico de cardiopatia ou não, tá? Se eu tiver um pulmão molhado em região média, ventral e cranial, eu começo a pensar mais em pneumonia, principalmente bacteriana, tá? E aí, geralmente, eu vou ter também a associação de sinais de consolidação, né? Sinal de tecido, sinal de retalho, sinal de degrau. E aí, eu preciso, conforme a gente tiver a evolução dessa doença, né? Geralmente, ela começa como aspecto de pulmão molhado, e aí ela vai evoluindo para associações com esses sinais de tecido ou retalho. Mas pneumonia bacteriana, via de regra, ela costuma pegar mais região perilar, média e ventral. As neoformações, se eu tiver aquela neoformação pulmonar primária única, ela costuma só me dar o sinal de nódulo com a imagem de pulmão seco, tá? E aí ela pode acontecer em qualquer região do pulmão. Se eu tiver um processo metastático, aí eu costumo ter sinal de nódulo múltiplo, né? Eu vou ter vários sinais de nódulo ao longo desse pulmão, e aí eu tenho uma associação com o pulmão molhado. Geralmente, a neoplasia pulmonar primária, ela não vai dar aspecto de pulmão molhado, o pulmão fica seco. A metastática, ela faz um processo inflamatório desse parênquima pulmonar, então eu vou ter associação do sinal do nódulo com o pulmão molhado. E as pneumonias agudas por aspiração. A pneumonia aguda, ela sempre vai começar como sinal de pulmão molhado, tá? Então, e aí, por aspiração, esse pulmão molhado vai aparecer mais em região média direita, né? Mas a gente, conforme tiver a evolução desse quadro, ele vai associando outros sinais também, né? Conforme a cronicidade desse quadro. Então, qual seria um fluxograma para a gente pensar nisso, né? Nesse diagnóstico? Se eu tiver linhas A, eu fui lá, fiz as minhas janelas e encontrei linha A. Só vi linha A. Se eu tiver só linha A, procuro. Tenho sinal de deslizamento? Se eu não tiver sinal de deslizamento, esse animal tem um pneumotórax. Se eu tiver sinal de deslizamento, pode ser um pulmão normal, mas eu também tenho que considerar doenças como a asma felina ou então acometimento de trato respiratório superior. Se eu tiver linhas B, aí eu separo se esse paciente tem trauma ou não. Se ele tiver histórico de trauma, aí eu penso em contusão. Se ele não tiver histórico de trauma, eu localizo a linha B. Que região que ela está? Está em região dorsal. Então, vamos pensar mais nos edemas. Cardiogênico ou não? Vai depender do histórico desse paciente. Se ele estiver mais em região ventral, a gente tende a pensar nas pneumonias, principalmente bacterianas. Se for mista, aí fica uma causa indeterminada, processo inflamatório infeccioso de causa indeterminada. Se eu tiver sinal de degrau, eu vou vou separar de novo se esse paciente tem trauma ou não. Se for um paciente com trauma, pode ser, por exemplo, uma fratura de costela ou pode ser uma contusão pulmonar. Agora, se esse paciente não tiver histórico de trauma, aí eu penso em causas de consolidação, e aí vejo se ele tem associação com sinal de retalho, com sinal de tecido, para pensar, por exemplo, em pneumonias ou neoplasias, e vejo se, ou então associação, né, com o sinal do nódulo, para pensar em metástase, abscesso, granuloma.
Então, assim, de forma geral, o FAST torácico, ele vai me ajudar a olhar o tórax como uma forma mais global, né? Eu vou analisar parede torácica, vou analisar o espaço pleural, vou buscar líquido, né? Vou ver a integridade do diafragma, então eu vou ver o tórax de uma forma geral. E o VET Blue eu vou focar no pulmão, vou buscar as causas de espineia para pulmão, né? Vou procurar se ele tem um edema, uma neoplasia, pneumonias, né? Então a gente vai focar, o VET Blue é mais focado exatamente nas causas de dispneias pulmonares. Então, por exemplo, aqui eu tenho o caso de uma anta de 7 dias, um filhote. Ela foi, no nascimento, ela foi rejeitada pela mãe. Então, desde o primeiro dia de vida, ela foi cuidada pelos tratadores. Eu fui para fazer o exame de abdômen, ela estava muito apática. Fui para fazer o exame de abdômen. No abdômen não encontrei nenhuma alteração, mas me chamava muito a atenção durante o exame essa dispneia. Então, eu estendi e fiz um VET Blue. E aí, nesse VET Blue, a gente encontrava áreas com sinal de retalho, né? Algumas linhas B também. Né? Essas áreas eram sempre em região mais média, de tórax, região média e ventral. E aí, quando a gente chegava, ó, por exemplo, aqui é o coração, essa é uma janela já média, aqui é o coração, e aí eu vejo esse lobo pulmonar adjacente todo com aspecto de sinal de tecido e um pouco de sinal de retalho, né? Então, sinal de tecido, sinal de retalho em região média, a gente já pensa nas pneumonias, principalmente aspirativa. E esse paciente ele estava sendo tratado na mamadeira desde o primeiro dia de vida, então provavelmente ele aspirou conteúdo alimentar e fez uma pneumonia aspirativa. Foi um caso em que a gente não tinha raio-x disponível, né? Foi fazer o exame a campo, a gente só tinha ultrassom e mesmo assim ela estava muito dispneica, não tinha condição, mesmo que tivesse um aparelho de raio-x disponível, a gente não tinha condição de posicionar esse paciente para um exame radiográfico. Então, o ultrassom cumpriu muito bem o papel, a gente conseguiu chegar no diagnóstico da dispneia desse paciente, da apatia desse paciente. Eu posso também ter técnicas associadas, né? Eu posso, se eu encontrar, por exemplo, um sinal de nódulo ou um sinal de consolidação de tecido, eu posso fazer uma citologia, uma biópsia para ver o que está acontecendo naquele parênquima e o ultrassom vai ser muito útil para guiar essa colheita dessa amostra. Se eu tiver uma efusão, por exemplo, pericárdica ou efusão pleural em pequenas quantidades, eu posso utilizar o ultrassom para guiar a colheita desse líquido, para a gente mandar para análise e ver qual é a natureza desse líquido. E posso também utilizar, quando for um paciente que precisa fazer drenagem desses líquidos, eu posso utilizar o ultrassom para ajudar na drenagem, no monitoramento. Então, foi isso que eu trouxe para vocês. Eu espero que a gente tenha contribuído bastante para abrir um pouco a mente com relação ao que a gente pode acrescentar na nossa rotina de ultrassonografia torácica. Estou deixando aqui o meu contato e também o contato da doutora Isabela, que ajudou na montagem dessa palestra. Qualquer dúvida, qualquer sugestão vai ser muito bem-vinda. A gente está à disposição de todo mundo. Agradeço imensamente a GE pelo contato, pelo convite. Eu fiquei muito feliz de poder trazer esse assunto que ainda é relativamente novo na veterinária e também abrir espaço da veterinária para a gente estar num evento tão importante como esse. Muito obrigada.